Fale comigo assim, o mais alto que você puder. Eu acredito na família. Eu acredito na família. Agora você vai pegar o seu braço direito e você vai dar um soco no vento, um soco assim, mas um soco mesmo, e você vai dizer bem alto: eu acredito na minha família. Eu acredito na minha família. Vamos de novo? Eu acredito na minha família. Amém? Glória a Deus. Porque eu acredito na minha família. Eu quero dar ao meu filho a oportunidade de orar pela minha vida, para que Deus possa, nessa noite, trazer uma palavra rema do coração dele para o nosso coração nessa noite. Por isso, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, meus pais, Senhor, que o Senhor possa ajudar meu pai na administração de hoje e que a igreja possa ser abençoada. Que o Senhor possa fazer um momento de adoração aqui. Todos recebemos a palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora, a oração de adolescente, né? Rápida, objetiva e abençoadora. Amém. Vai te amar, tá? Deus abençoe vocês. Bora. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. A igreja de Corinto era uma igreja unida ou desunida? O que vocês acham? A igreja de Corinto era uma igreja que aparentemente tinha todos os dons, que aparentava uma certa espiritualidade, mas era uma igreja dividida, extremamente dividida. E o apóstolo Paulo vem trazer uma palavra para essa igreja, e no versículo 10 ele diz assim: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Vocês podem ler esse versículo? Vamos lá, na minha contagem? De 3. 1, 2, 3. Vamos de novo? Vamos começar de novo? Vocês podem fazer melhor? Vamos lá? 1, 2, 3. Vou ler de novo. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Eu quero pensar com vocês nessa noite sobre o tema frequência. Diga comigo, frequência. Ontem à noite no jantar nós falamos sobre uma aliança preciosa. Hoje de manhã falamos também sobre essa aliança preciosa. E nessa aliança preciosa com Deus e com a família, nós precisamos caminhar numa mesma frequência. Para atingirmos o propósito de existência das nossas vidas, para atingirmos o propósito de existência da nossa família, nós precisamos caminhar na mesma frequência. O propósito de Deus para a família é que andemos na mesma frequência. Você quer ver? Abre em Efésios capítulo 2, versículo 19. Abra lá a sua Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros
estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos santos e membros da família de Deus. Diga comigo, eu pertenço a uma família. E é a família de Deus. Todos nós que estamos aqui somos certos que pertencemos à família de Deus. Amém? Você que é membro dessa igreja, você que é congregado, você que é líder, você que ocupa uma responsabilidade, você precisa carregar com você essa convicção de antes que a sua esposa chegasse na sua vida, antes que os seus filhos chegassem na sua vida, já havia, uma família que Deus tinha te incluído, e é a família dele. Então nós pertencemos à família de Deus, e o desejo do coração de Deus é que essa família ande na mesma frequência. Pastor, então, como é que nós podemos andar numa mesma frequência? Nós nunca vamos conseguir andar numa mesma frequência se nós vivermos no mesmo ambiente, mas vivermos de modo isolados. Há alguns meses atrás nós reunimos quase 300 adolescentes e jovens, e nós estávamos ministrando a esses jovens, a esses adolescentes, e muitos deles, no momento final da ministração, vieram na frente chorando, gritando, clamando, desesperados, se jogando no chão, porque muitos deles estavam alimentando dentro deles um espírito de suicídio. Muitos deles estavam alimentando um espírito de morte. E a pergunta que nós pastores ali fazíamos assim: o que está acontecendo com você? O que está acontecendo na sua casa? O que está acontecendo com a sua família? E muitos deles diziam assim: o que eu tenho dentro de mim é um sentimento de solidão. Mas você tem pai? Tem. Você tem mãe? Tem. Você tem família? Tem. Mas eu me sinto sozinha, eu me sinto sozinho. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: Deus não criou a família para que haja esse sentimento de isolamento, esse sentimento de que você está sozinho, de que você está sozinho. Nós estamos vivendo hoje uma geração do preto. Lá em Votuporanga, lá em Jales, na nossa região, nós estamos vivendo um fenômeno do preto. Você olha para os adolescentes, eles estão vestidos de preto. Você olha para os jovens, eles estão vestidos de preto. Se possível, eles andam 24 horas de preto. Tudo que eles colocam é preto. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: essa cor não tem a ver com maldição. Essa cor, ela não tem nada a ver com espiritualidade. É uma cor normal, como branca, vermelha, amarela. Mas quando nós pensamos no preto, muitas vezes vem a nossa ideia, a ideia de escuridão, a ideia de trevas. Então deixa eu dizer para você: Deus não te criou para viver na escuridão, do isolamento. Deus criou você para viver num relacionamento íntimo com a sua família. Pastor, mas eu não consigo dialogar com meu pai, eu não consigo dialogar com a minha mãe, eu não consigo dialogar com meus filhos, nós não conseguimos conversar. Esse ambiente precisa ser sarado, esse ambiente precisa ser curado, porque se nós não conseguirmos falar a mesma língua, nós vamos viver isolados e sozinhos, e viver isolados e sozinhos, nós nos tornamos presas fáceis para o diabo. Por isso muitos dos nossos filhos estão se perdendo, muitos adolescentes, jovens estão se perdendo, porque chega um certo momento da vida deles, eles não conseguem dialogar conosco, os adultos, porque nós estamos num nível e eles estão em outro, nós estamos numa frequência e eles estão numa outra frequência. A família foi chamada por Deus para andar na mesma frequência, pensar na mesma coisa, ter o mesmo sentimento, ter o mesmo propósito. Você nasceu, pai, para ser sacerdote da sua casa e abençoar a vida dos seus filhos.
Você nasceu, mãe, para ser a mulher sábia da sua casa e edificar o seu lar. Você, filho, nasceu com o propósito de honrar os seus pais, para que você se torne abençoado e os seus dias se prosperem aqui na terra. Por isso não haverá bênção, não haverá prosperidade, não haverá dias a mais, se nós não nos colocarmos debaixo desse princípio. Diga: eu não nasci para viver isolado. Eu não nasci para viver isolado. O peixinho beta, quem aqui já teve um peixe beta na vida? Quem aqui já teve um peixe beta, né? Ou tem um peixe beta em casa? Esse peixe, se você colocar um outro junto no mesmo aquário, o que vai acontecer? Um vai matar o outro. Muitas vezes, pela falta de diálogo ou pelo excesso de diálogo, que não tem propósito na conversa, que não tem o objetivo de alinhamento nessa conversa, tem matado famílias, tem destruído lares, tem destruído a vida de jovens e adolescentes, que não conseguem chegar ao coração do pai, e pais que não conseguem chegar ao coração do filho. Mas nós temos uma promessa na palavra de Deus, em que o coração dos pais se converteriam ao coração dos filhos, e o coração dos filhos se converteriam ao coração dos pais. E esse é o tempo em que eu e você, como igreja, devemos nos despertar e olhar para a nossa casa e observar: há alguém andando sozinho? Então eu vou estender as minhas mãos, eu vou tentar um diálogo, eu vou conversar, eu vou trazer para perto, eu vou incluir, porque a minha família precisa pensar do mesmo modo, a minha família precisa ter o mesmo sentimento, a minha família precisa ter o mesmo propósito. Amém. Amém, queridos? Amém. Diga: eu e a minha casa estaremos na mesma frequência. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, o texto bíblico diz assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Você e a sua esposa e os seus filhos juntos são mais fortes. A sua família unida é mais forte. Amém? Por isso, todas as vezes que um levante de Satanás intencional tentar se levantar contra você, contra a sua casa, a primeira coisa que o diabo observa é a unidade. É observar se vocês ou se nós estamos andando unidos. Porque o ambiente em que as pessoas estão isoladas é um ambiente propício para que ele possa atuar, para que ele possa agir e lançar os dados dele, os pensamentos dele para a destruição. Por isso, não ande sozinho. Você não foi criado para andar sozinho. Você não foi formado para andar sozinho. Para andarmos na mesma frequência, nós precisamos andar em acordo. Diga comigo: em acordo. Em acordo. Acordo. Nós não podemos ter 2 pensamentos, nós não podemos ter 2 visões, nós não podemos estabelecer 2 propósitos, porque visão mais visão gera divisão. A sua casa precisa ter uma visão, o seu lar precisa ter uma visão, o seu sacerdócio precisa ter uma visão. E que visão é essa, pastor? Visão do reino de Deus. O Senhor nessa noite diz para você: olhe para o alto, olhe para as coisas do alto, olhe para cima, olhe para o autor e o consumador da sua fé. Pare de olhar para o mundo. O mundo, na verdade, está caído, e a Bíblia diz que ele jaz do maligno. Satanás está trabalhando para destruir o lar. Satanás está trabalhando para destruir as famílias. Hoje há um maior número de divórcios do que casamento. Hoje há um fenômeno chamado de desigrejados. Quase o mesmo número de pessoas que frequentam uma igreja está sendo comparado ao número de pessoas que saíram
saíram da igreja. Nessa noite eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, haverá um espírito de acordo reinando na sua casa, em que vocês falarão uma mesma língua, terão o mesmo pensamento, terão uma mesma atitude, uma mesma direção, uma mesma visão, um mesmo propósito, e com essa atitude Deus os abençoará. Amém? Amém? Diga: eu e o meu marido somos mais fortes. Eu e os meus filhos somos mais fortes. Eu e a minha família somos mais fortes. Diga: eu e a minha casa somos mais fortes. O texto de Mateus capítulo 18, versículo 19, a Bíblia diz: também vos digo que se 2 de vocês concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Muitas das nossas orações não são respondidas. Por quê? Porque Deus não responde oração num ambiente de desacordo. Imagine a situação difícil que nós colocamos Deus muitas vezes. Você, mulher, está orando por algo e o seu marido está orando por outro. Os seus filhos estão orando por uma outra coisa. Vocês querem atingir o mesmo propósito, vocês querem atingir o mesmo fim, mas vocês estão orando por estratégias diferentes. Vocês estão orando com uma visão diferente. Vocês estão orando com um pensamento diferente. Por isso é necessário que você renuncie o que você pensa, renuncie os enganos do seu coração e busque sabedoria no Senhor, porque a Bíblia diz que quando nós não temos, nós devemos buscar a sabedoria do Senhor e Ele nos dará. E quando essa sabedoria do Senhor vem sobre as nossas vidas, nós caminhamos no espírito de acordo. Renunciamos a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Renunciamos o nosso querer para fazer o querer de Deus. E aí o que acontece? Os céus de bronze se abrem. Nós temos um céu aberto sobre nós e as orações são respondidas. Por quê? Porque Deus ouve orações aonde há um espírito de acordo. Certa vez eu fui fazer uma pescaria com um pastor e nós estávamos no barco e não tínhamos motor, era remo, e era a primeira vez que ele entrara no barco para remar, e eu já tinha alguma experiência nisso e dei algumas orientações para ele, e nós estávamos na água vermelha pescando, e aí eu remava e ele remava, mas a forma como eu remava tentava dar uma direção para o barco para a gente atravessar o rio, e ele remava de uma outra forma e o barco virava. E eu dizia: coloca menos força no seu remo, ergue um pouco, não aprofunde muito o seu remo, porque senão nós não vamos conseguir atravessar o rio. Todas as vezes que nós remarmos, temos que remar numa mesma frequência, na mesma força, na mesma direção. Então vamos lá, e começamos. Uma tentativa, o barco virava. Segunda tentativa, o barco virava. E então eu parava, olhava para ele e dizia: ó, faça o que eu estou fazendo, coloca mais ou menos esse nível de força, coloque o remo na água e vamos remar dessa forma. E ele foi aprendendo, até que nós conseguimos atravessar aquele rio. Eu quero dizer que você talvez precisa colocar um pouco menos de força no remo que está nas suas mãos, porque de repente o barco da sua casa está virando, de repente as coisas não estão andando da forma como deveria estar, porque nós não estamos na mesma frequência. O barco precisa de uma direção, o barco precisa de pessoas que tenham remo nas mãos e saibam remar na mesma frequência. Amém, queridos? Em nome de Jesus, você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Deus vai ouvir as orações da sua casa. Amém. Deus vai ouvir as orações da sua busca nas madrugadas. Deus vai ouvir as orações no lugar secreto da sua casa. Deus vai ouvir as orações no seu quarto de guerra.
mas você precisa andar em acordo com a sua família. Amém? Nós não podemos dormir numa mesma cama, morarmos debaixo de um mesmo teto, comermos numa mesma mesa, mas falando uma língua diferente, caminhando debaixo de um espírito de divisão. O Espírito Santo não foi dado à sua casa, não foi dado à sua vida para trazer divisão, mas para unir os corações, para unir vocês e fazer com que vocês atinjam o propósito de viver para glorificar o nome de Jesus. Amém? A terceira coisa que nos faz andarmos na mesma frequência é não fazer justiça própria. Diga: eu não farei justiça própria. Num lar sempre tem desentendimento. Num lar sempre tem um momento de tensão. Às vezes um momento de tensão com a esposa, às vezes um momento de tensão com o marido, às vezes um momento de tensão com os filhos, às vezes um momento de tensão dos filhos com os pais. Mas preste atenção, não faça justiça própria. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque toda justiça própria é alimentada por um espírito de vingança. Toda injustiça é alimentada por um espírito de vingança. Você que está aqui nessa noite e é filho, jovem, adolescente, preste atenção. Talvez o pai chato que você tem hoje, a mãe chata que você tem hoje, que aprendeu a falar não para você, para algumas coisas, e hoje talvez você os vê dessa forma, pai chato, mamãe chata. Um dia você vai crescer, você vai se casar, você vai ter os seus filhos, e você vai olhar para trás e você vai dizer assim: que pai maravilhoso que eu tinha, que mãe maravilhosa que eu tinha, porque eles estavam usando a experiência de vida deles para fazer com que eu não sofresse como eles sofreram na vida inteira. Então os conselhos dos seus pais precisam ser apreciados. O conselho dos seus pais precisam ser não apenas ouvidos. Você precisa escutar, você precisa fazer uma reflexão, porque o seu pai não vai te dar pedra para comer, o seu pai não vai te dar serpente para comer, a sua família não vai dar uma direção de morte, mas uma direção de vida para você. Pastor, eu não consigo me submeter à liderança dos meus pais. Essa noite, em nome de Jesus, Deus está dizendo para você: pare de andar sozinho, pare de andar em desacordo. Você não pode fazer justiça própria, porque senão a justiça de Deus não poderá operar sobre a sua vida e a sua casa. Tiago capítulo 1, versículo 20, o texto diz: a ira do homem não é capaz de produzir a justiça de Deus. Você não pode resolver as coisas na ira, na briga, na discórdia, na força do braço, na revolta, sair de casa fora de tempo, tentar se emancipar sem, na verdade, ter as bênçãos de Deus e as bênçãos dos seus pais. Você precisa entender que Deus colocou os seus pais para dar direcionamento à sua vida. E filhos que recebem direcionamento do pai e da mãe é abençoado, é próspero. Seus dias serão prósperos aqui na terra. Por isso ouça os seus pais. A sabedoria de Deus neles, a sabedoria de vivência, a sabedoria de experiência na vida deles. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 vai dizer que há tempo para todas as coisas. E qual é o tempo em que nós vamos viver? E qual é o tempo que a Igreja Batista Betel viverá na cidade de Presidente Prudente, colocando esses 3 princípios em prática? O primeiro deles é a decisão de não andar sozinho. O segundo deles é andar em acordo. O terceiro deles é não fazer justiça própria, não alimentar no seu coração um espírito de vingança, não tentar ficar com o seu coração magoado, ressentido pelo pai, pela mãe, pelos filhos. Não,
mas é andar com o coração curado, sarado, abençoado, porque assim você há de prosperar. Então eu quero dizer o que vai acontecer a partir desse ano de 2023, que é um ano em que vocês estão vivendo, fazendo a diferença. O que vai acontecer com essa palavra? Eu quero lançar palavras proféticas sobre a vida de vocês agora. Haverá tempo de memórias saradas na sua vida. Haverá tempos de memórias saradas na sua casa. Você há de sentar para tomar um chá, para tomar um café, para fazer, na verdade, um almoço, e a sua conversa com a sua família vai ser assim: eu vou olhar para o passado, e apenas olhando para o passado, para avaliar o meu presente e dizer assim: hoje nós estamos melhor, a nossa família está melhor, nós estamos avançando, nós estamos prosperando, nós já vencemos muitas lutas, muitas batalhas. Haverá o que? Um tempo de memórias saradas na sua vida. Você não vai ficar alimentando na sua vida absolutamente nada negativo. Você não vai sair daqui alimentando nada negativo. Por quê? Porque as suas memórias serão saradas pelo poder do nome de Jesus e do sangue de Jesus. Amém. Qual é o tempo? Tempo em que aquilo que vamos dizer vai acontecer. Eu e a minha casa somos abençoados. Pastor, lá na minha casa eu já estou orando há um tempo para a conversão do meu marido, mas ele tem um coração muito duro, ele não gosta de crente, ele não gosta de igreja, ele não gosta de pastor, ele não gosta da Bíblia. Deixa eu dizer, o seu marido haverá de se converter e se tornará um dos melhores crentes dessa igreja. Porque são os existentes que, quando Deus pega, Deus faz deles instrumentos maravilhosos na igreja. Pastor, eu estou orando pela minha família e eu quero a conversão dos meus filhos, eu quero a conversão da minha família. Lembra de Paulo e Silas, quando estavam na prisão, adorando o Senhor, louvando ao Senhor? O carcereiro chega para ele e pergunta: o que eu preciso fazer? Qual é a atitude, a decisão, a escolha? O que eu preciso fazer para ser salvo? Então, Saulo e Silas, depois de um tempo de adoração, eles lançam uma palavra à vida daquele carcereiro e diz para ele: crê e será salvo tu e a sua casa. A sua família vai tornar-se todos eles crentes em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? O seu núcleo de relacionamento se tornará crente em nome de Jesus. Você um dia vai ver seu marido sentado aqui do seu lado, de mãos erguidas, adorando ao Senhor, glorificando o Senhor, de coração quebrantado. Você verá os seus filhos aqui, convertidos ao Evangelho, convertidos ao Senhor, celebrando a Deus, participando das atividades da igreja. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Qual é o tempo, pastor? Tempo de algo novo para a sua vida. Tempo de algo novo para a sua vida. Tempo de algo que vai acontecer na sua casa. Pega isso aí em nome de Jesus Cristo. A você que tem montantes de cheques que estão lá, que você não recebeu, por vendas que você fez, promissórias que foram assumidas, situações que estão paralisadas, e a sua vida financeira não está da melhor forma possível. Deixa eu dizer, aquilo que está travado na sua vida, o Senhor começará a destravar e você vai começar a prosperar. Amém. Crente não vive de cheque sem fundo. Crente vive da dependência de Deus. Aquilo que não te der, o Senhor te dará 7 vezes mais. Amém. Aquilo que não te honrar, Deus te honrará 7 vezes mais. Amém. Recebe essa palavra na sua vida. Tempo novo, coração renovado, mente renovada, escolhas, decisões renovadas, comportamentos renovados, um lar renovado para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Que tempo nós vamos viver, pastor? Tempo em que a sua dor
seu maior testemunho. Eu não sei se você está aqui nessa noite enfermo ou enferma, trazendo com você uma dor, trazendo com você uma lesão, trazendo com você uma enfermidade, mas eu quero profetizar uma unção de cura sobre a sua vida, uma unção de cura sobre a sua casa, uma unção de cura sobre a sua família. Em nome de Jesus, a sua dor será o seu maior testemunho. Pastor, o senhor não conhece a minha história, o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu não, mas o Jeová Jiré, o Senhor da provisão, conhece, e Ele vai visitar você na sua dor, Ele vai visitar você no seu leito de enfermidade, Ele vai visitar a sua lesão, Ele vai visitar e Ele vai transformar a sua ferida em cicatriz, para que você possa testemunhar da glória do nome dEle. Amém. Você recebe essa palavra? Amém. Diga, eu recebo. Em nome de Jesus. Que tempo nós vamos viver, pastor? Tempo em que sua atitude vai te levar para o seu propósito. Muitos de nós estamos perdidos, não sabemos do nosso propósito de existência, nós não sabemos por que estamos aqui, nós não sabemos porque Deus nos permitiu chegarmos até aqui. Você nasceu com o propósito de ser um adorador, e a Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Meu irmão, eu sonho com uma igreja, em nome de Jesus, que ela será fervorosa. Eu sonho com uma igreja que será cheia do Espírito Santo. Eu sonho com uma igreja em que os enfermos entrarão naquela igreja, e a unção, a presença, a glória de Deus que ali estará, há de curar, há de sarar os enfermos. Meus irmãos, eu sonho com uma igreja em que ela vai fazer a mesma coisa que o mundo está fazendo agora, nesses 3 últimos dias. Você vai no shopping e você percebe que as salas do shopping estão lotadas para que as pessoas, os jovens, os adolescentes, possam assistir o filme da Barbie. Nada contra você que assistiu, nada contra você que vai assistir, mas eu sonho um dia em que as nossas igrejas tenham cultos maravilhosos, cultos de explosão, cultos de avivamento, em que as pessoas lá de fora comecem a fazer fila, esperando terminar um culto para começar outro. E eu quero profetizar que isso vai acontecer aqui. Em nome do Senhor Jesus. Que tempo nós vamos viver nessa cidade, pastor? Tempo de grande livramento. Tempo de grande livramento. Satanás tem se levantado para destruir pessoas. Essa família que eu quero compartilhar com vocês sofreram um acidente esta semana, e se vocês observassem as fotos do carro daquele menino, não era para que ele estivesse testemunhando hoje do seu livramento. Ele estava na estrada, ele dormiu no volante, bateu o carro deu PT, e o carro ficou atravessado na pista, e atrás dele estava vindo um outro amigo com um outro carro, e aquele amigo parou o carro e começou a sinalizar com uma carreta que vinha numa extrema velocidade, e se aquele amigo dele não estivesse atrás para parar e fazer a sinalização, aquela carreta tinha passado por cima daquele carro e tinha matado aquele jovem. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus tem guardado a sua vida. Amém. Deus tem guardado a sua casa. Amém. Deus tem guardado a sua família. Amém. Pastor, nós temos enfrentado lutas, mas sobre todas as lutas, Deus tem nos dado livramento. Amém. O inimigo tem se levantado contra nós, pastor, contra a minha casa. Mas deixa eu dizer, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Amém. Maior é aquele que reina na sua vida do que aquele que reina lá fora. Maior é o que reina no seu casamento, na vida de vocês, do que aquele que está lá fora tentando destruir a vida das pessoas. Amém. Amém. A palavra de Deus para Jeremias, no capítulo 1, versículo 19 é: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão.
porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. O diabo vai se levantar para pelejar contra você. O diabo vai se levantar para te desanimar. O diabo vai se levantar para fazer com que você baixe a cabeça. O diabo vai se levantar para que você viva debaixo de angústia, para que você viva debaixo de tristeza. Mas deixa eu dizer para você, o Senhor Deus colocou um novo cântico na sua boca. O Senhor Deus colocou um louvor novo na sua boca. E esse é tempo de nós cantarmos: restitui, Senhor, restitui, Senhor, restitui, Senhor. É tempo de orarmos e dizer para Ele: restitui, Senhor, o tempo que se foi, o tempo que se perdeu, restitui, Senhor. Eu quero viver o melhor do Senhor na minha vida, eu quero viver o melhor do Senhor na minha casa, eu quero viver o melhor do Senhor na minha família. E isso vai acontecer por causa de um princípio. E qual é o princípio? Se ouvirdes a minha voz e obedeceres atentamente, comerão os melhores frutos dessa terra. O que Deus tem preparado para vocês é algo extraordinário. Que tempo é esse que nós vamos viver aqui, pastor? Tempo de sair desse deserto. Deserto não é o fim. Deserto não é o fim. O povo precisava trabalhar no Egito para comer. Mas quando foram levados para o deserto, no deserto quem fez a provisão foi Deus. Quando você está no deserto, você não está sozinho, Deus está lá com você. Ele está provendo a sua comida, Ele está provendo o seu alimento, Ele está provendo a sua água, Ele está provendo a sua saúde, Ele está provendo a sua alegria, Ele está provendo a sua paz, Ele está trazendo livramento, porque Ele é o Senhor teu Deus. Amém? Amém? Você pode dar glória a Deus? O seu lugar não é o deserto. Pastor, mas eu estou no deserto faz tempo. Eu já levei para lá praticamente todos os móveis da minha casa. Eu estou morando lá, pastor. Levei cama, levei armário, levei geladeira. Não, deserto é apenas um tempo, é uma passagem. Você não pode querer morar no deserto. Ainda que haja provisão de Deus lá, o seu lugar não é no deserto. O seu lugar é na presença do Todo Criador, do Todo Poderoso, do El Shaddai. Você precisa estar na presença dele. Amém? Você foi chamado para estar na presença dele. Que tempo em que nós vamos viver, pastor? Tempo de vencer a desilusão. Tempo de vencer a desilusão. Qual é a desilusão, pastor, que nós vamos vencer? É que muitas vezes nós geramos expectativas que não são reais. Muitas vezes nós geramos pensamentos que não são reais. Muitas vezes nós geramos em nós sentimentos que não são reais. Às vezes as coisas não acontecem no nosso tempo. A gente ora hoje, a gente ora amanhã, a gente ora depois, e às vezes as coisas não acontecem como nós queremos. Porque tudo vai acontecer no tempo de Deus. Ainda que eu ore, ainda que eu jejue, ainda que eu leia a Bíblia, ainda que eu venha à igreja, tudo vai acontecer no tempo de Deus. E muitas vezes nós nos iludimos com uma só oração. Muitas vezes nós nos iludimos com um versículo da caixinha de promessa. E caixinha de promessa só tem versículo de bênção. Percebe que quando você pega a caixinha de promessa, só tem versículo de bênção. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. O Senhor batalhará as minhas batalhas. Deixa eu dizer para você, meu irmão, ainda que você esteja na luta, ainda que você esteja na dificuldade, ainda que a resposta não chegou, ainda que as coisas não estão acontecendo, deixa eu dizer, Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo Senhor. Ainda que Ele não faça nada, Ele continua sendo Senhor. Ele continua sendo Deus. Deus não perdeu o controle da sua vida. Talvez a sua resposta não é para hoje, talvez é para amanhã, talvez é para daqui 5 anos, 10 anos, mas eu creio que se você está no espírito de acordo com a sua família, uma hora os céus vai se abrir e Deus vai te abençoar.
abençoar em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga: eu creio, pastor. Que tempo nós vamos viver, pastor? Tempo de vivermos princípios. Você será quebrado por todo princípio que você quebrar. Eu vou repetir: nós viveremos um tempo de colocarmos em prática princípios. E todo princípio que nós quebramos, o princípio que nós quebramos nos quebra. Nós estamos vivendo uma era mais ou menos assim, que uma porcentagem de alguns membros das igrejas estão dizendo assim: eu não preciso de igreja, eu não preciso ir ao templo, eu não preciso cultuar junto com o povo, eu não preciso de pastor, eu não preciso de um grupo de louvor, eu vou assistir o culto na minha casa. Eu tenho lá na minha casa a internet, eu posso ligar no YouTube, eu posso assistir uma Netflix, eu posso colocar um filme, eu posso da minha casa me alimentar espiritualmente. Deixa eu dizer para você: se você pegar agora uma faca e cortar o meu braço direito, amanhã esse braço direito estará morto. Sabe por quê? Porque nós somos aqui na terra o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo anda unido. O corpo de Cristo foi chamado para congregar. Nós precisamos estar na igreja, nós precisamos estar no templo, nós precisamos estar ao lado um do outro para celebrarmos o Senhor. Veja que o crescimento da igreja primitiva se dava dessas duas formas. Em algum momento eles estavam cultuando em casa, em outro momento eles estavam cultuando no templo. A pandemia passou, irmãos, em nome de Jesus. Esse vento maldito passou. O que está sobre nós é a saúde do Senhor. O que está sobre nós é a paz do Senhor. O que está sobre nós é a alegria do Senhor. Então não vamos ficar em casa nos alimentando de mensagens de YouTube, de mensagens de Netflix. Vamos nos alimentar da verdadeira mensagem que sai da casa do pão. A igreja é casa do pão, é casa do alimento. Você vem buscar uma palavra que Deus colocou no coração dos seus líderes. E é a palavra que Deus colocou no coração dos seus líderes que vai dar direcionamento para a sua vida e para a sua família. Amém. Pastor, mas o senhor não sabe como eu amo o apóstolo tal, como eu amo o bispo tal, como eu amo o pastor tal da internet. Deixa eu dizer, liga para ele no momento mais difícil que você estiver passando e pergunta se ele pode ir na sua casa fazer uma visita. Pergunta se ele pode parar de fazer tudo que ele está fazendo, deixar de cumprir a sua agenda de atividades de pregação para atender você. Mas quem vai te ouvir é o seu pastor, é os seus pastores, é a sua liderança. Quando você ligar, seu pastor está aqui. Quando você estiver num momento de crise, seus pastores estarão aqui. Quando você estiver num momento de dificuldade, seus pastores estarão aqui. Preste atenção: pastor de igreja local não pode repetir mensagem. Ele prega uma mensagem hoje, ele tem que estudar, ele tem que orar para poder trazer uma mensagem nova semana que vem. Porque se ele pregar a mesma mensagem, a igreja vai dizer: e vai pregar a mesma coisa de novo? Nós vamos ouvir a mesma coisa de novo? Os pregadores itinerantes, irmãos, preste atenção, pregam uma mensagem 40 vezes, 50 vezes. Eles não precisam de um esboço para seguir uma ideia. Por quê? Porque já decoraram um esboço de mensagem. Eles pregam uma mesma mensagem 40 vezes, passando por diversos lugares. E o seu pastor tem que preparar uma mensagem, ou duas, ou três que seja, durante a semana para trazer o seu coração. Por isso, digno de honra são a liderança que Deus tem estabelecido sobre a vida de vocês. Amém. Sabe qual é o melhor pastor? É o pastor que está aqui com vocês. Sabe qual é os melhores líderes? Aqueles que estão aqui com vocês, aqueles que são reais, aqueles que são palpáveis, aqueles que você consegue ouvir a voz deles, aqueles que você consegue se estabelecer debaixo de uma palavra abençoadora deles. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que é tempo de dependermos
da ajuda do alto. É tempo de nós dependermos da ajuda do alto. Andar na mesma frequência significa ir para Deus e dizer para Deus: Senhor, eu não consigo resolver isso sozinho, eu não consigo resolver isso sozinha, Senhor, eu não consigo dar resposta a essa situação, então eu vou para Deus e eu declaro a Ele a minha dependência. Essa igreja não será uma igreja morna, mas uma igreja fervorosa. Amém. Na busca do Senhor. Amém. Meus irmãos, em nome de Jesus eu profetizo que os cultos que vocês terão daqui para frente, haverá testemunhos de respostas de orações. Amém. Você vai orar na sua casa e Deus vai ouvir a sua oração. Amém. Sabe por quê? Porque você vai estabelecer um nível maior de confiança e de intimidade com o Senhor. Porque lá na sua casa você decidiu pensar a mesma coisa, sentir a mesma coisa, caminhar na mesma visão, não viver isolado, andar em acordo. Você decidiu fazer com que o nome poderoso de Jesus reine na sua casa. Amém. Você recebe essa palavra no seu coração? Amém. A mudança começa não apenas em ouvir, mas em escutar. E agora eu quero pedir que você se coloque em pé, para que nesse tempo em que você esteja em pé, você faça uma reflexão. Como é que está a minha casa? Nós estamos unidos? Nós estamos caminhando no mesmo propósito? Porque o propósito de Deus para a sua família é que andemos na mesma frequência? Como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Deus nessa noite trouxe uma palavra dizendo: vocês precisam andar na mesma frequência. Ações que estão sendo compartilhadas na sua casa pelo seu marido com você e com seus filhos. Não jogue um balde de água fria. Não diz assim: não vai dar certo, não vai funcionar. Mas olhe para o seu marido, para os seus filhos, pegue na mão deles e digam assim: antes de fazer qualquer negócio, antes de fazermos qualquer coisa, antes de fazermos qualquer escolha, de tomarmos qualquer decisão, vamos para Deus, porque Deus tem a resposta e a solução. Amém. Seremos uma igreja dependente do Senhor. Seremos uma igreja em que nós vamos declarar dependência do Senhor. Seremos um povo que iremos declarar dependência do Senhor. Eu conheci uma jovem de oração, de jejum, de consagração, uma menina muito crente, não perdia um trabalho da igreja. E ela, quando ia para o guarda-roupa dela, ela orava ao Senhor e dizia assim: Senhor, eu tenho tantos vestidos, eu tenho tantas roupas nesse guarda-roupa, mas eu vou para um culto de celebração, eu vou para um culto de adoração, Senhor. Eu gostaria de saber qual é a roupa que o Senhor quer que eu coloque. E ela dizia assim: todas as vezes o Espírito Santo me dirigia a roupa que Ele queria que eu colocasse para ir ao culto para adorar a Deus. Por que Deus tem que ouvir as músicas que nós cantamos e não perguntamos a Ele o que Ele quer ouvir? Por que muitas vezes nós fazemos orações que vão na contramão da Sua palavra? E as orações não são respondidas porque está na contramão do princípio, está na contramão da sua vontade, porque nos falta intimidade e dependência do Senhor. Nos falta muito conhecimento de quem é Deus. E eu quero dizer para você nessa noite: haverá um tempo de restituição na sua casa. Amém? Amém? Você recebe isso? Estenda suas mãos aqui para frente. E eu quero que você abra os seus olhos e olhe para cá e fale isso profeticamente. Haverá um tempo de restituição na minha casa. Haverá um tempo de restituição na minha casa. Vamos lá de novo? Haverá um tempo de restituição na minha casa. Vamos de novo? Haverá um tempo de restituição na minha casa. Você e a
abençoada.